Bom dia, meu quarto ano A, meu quarto ano B. Um beijo para cada um de vocês. Vamos para a nossa aula de História no módulo de vocês, na página 265. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre as propagandas no Brasil. As propagandas já estavam presentes nas revistas e nos jornais brasileiros desde a segunda metade do século XIX. Porém, com o crescimento do número de indústria no Brasil durante o século XX, foi que houve um grande aumento nos investimentos em propagandas. Quer dizer, o crescimento do número de indústria no Brasil durante o século XX, houve também, além do crescimento das indústrias, houve também um grande aumento nos investimentos em propagandas, né? Durante o século XX. A propaganda é uma forma de comunicação realizada com o objetivo de convencer alguém sobre determinada ideia. Então, o objetivo da propaganda é convencer alguém sobre uma determinada ideia. E para isso acontecer, podem ser utilizadas diferentes estratégias, como transmitir mensagens exageradas, exaltando as qualidades de determinado produto e escondendo seus pontos negativos. Entendeu? Então, para tentar convencer uma pessoa sobre determinada ideia, eles usam algumas estratégias. Eles transmitem mensagens exageradas, exaltando as qualidades de determinado produto e escondendo seus pontos negativos. Vamos ler o texto a seguir. Certamente, sem a propaganda, o conhecimento dos produtos e seu consumo não aconteceriam. A briga pelo dinheiro do consumidor é muito grande, é uma verdadeira guerra, quase um vale-tudo. E a propaganda é bonita, exagerada, deliciosa de ser vista. Sem perceber, acabamos nos deixando levar pela promessa de nos tornarmos superiores ao consumir este ou aquele produto. Então a propaganda é o conhecimento. Sem a propaganda, o conhecimento dos produtos e seu consumo não aconteceriam, né? Se não tivesse a propaganda, como íamos conhecer, os produtos? Então, se a gente não conhecer o produto, ninguém ia comprar. Então também não ia haver o consumo, também não aconteceria. Não é isso? Então, a briga pelo dinheiro do consumidor é muito grande. Né? É uma verdadeira guerra, quase um vale tudo. Então a propaganda tem que ser bonita, exagerosa, deliciosa de ser vista, né? Para poder as pessoas se incentivarem a comprar aquele produto. A pessoa vê aquela propaganda bonita, né? Exagerada, deliciosa de ser vista. Então as pessoas se ficam, né? E aí vão comprar aquele produto. As pessoas ficam satisfeitas, né? Então vão comprar aqueles produtos. E sem perceber, acabamos nos deixando levar pelas promessas, né? Sem perceber, nós sem perceber acabamos nos deixando levar pelas essas promessas, né? E aí nós vamos consumir aquele ou outro produto, né? Então devemos aproveitar a propaganda, mas não podemos cair em suas armadilhas de consumir sem pensar. Né? Nós olhamos a propaganda, né? Gostamos da propaganda, mas nós não podemos deixar cair em suas armadilhas. Né? A gente não pode consumir sem pensar. Antes de comprar aquele produto, nós temos que pensar. Né? Nós precisamos realmente daquele produto, né? Se não, por que comprar? Né? Se nós não estamos precisando agora desse produto. Aí do lado do módulo de vocês estão vendo um anúncio de um remédio de 1895. Nesse anúncio, algumas palavras aparecem com uma forma de grafia antiga, fora das normas atuais da língua portuguesa, né? Isso ocorre porque na época da produção do anúncio, que foi em 1895, algumas palavras eram escritas de forma diferente, como quase, né, e bronquites. Vocês podem ver aí nesse anúncio que vocês estão vendo desse remédio aí do lado no módulo de vocês. Então vocês estão vendo que tem algumas
né, algumas palavras que aparecem de uma forma, né, de uma grafia, de forma de grafia antiga, fora das normas atuais da língua portuguesa, escrita de uma forma diferente, né? De acordo com o texto, por que não podemos cair nas armadilhas da propaganda? Por que vocês acham que nós não devemos cair nas armadilhas da propaganda de acordo com o texto? Nós não podemos nos deixar levar pela promessa de nos tornarmos superiores ao consumir este ou aquele produto. Então, antes da gente consumir qualquer produto, nós temos que pensar se realmente precisamos daquele produto, né? Nós não podemos nos levar pela promessa, né, de nos tornarmos superiores ao consumir este ou aquele produto. Observe a propaganda acima. Qual é o exagero representado nela? Se vocês observarem essa propaganda, qual é o exagero representado nela? A propaganda exagera no estado de saúde do personagem apresentado, exaltando excessivamente os benefícios do produto anunciado. Vocês estão vendo aí, eu era assim, cheguei a ficar assim, desse jeito, agora consegui ficar assim. Será que esse remédio realmente traz esses benefícios? Será que esse remédio que está nesse anúncio, está nessa propaganda, ele realmente traz esses benefícios anunciados? Será? Será que eles não estão exaltando excessivamente esses benefícios? Não é isso? Então, tudo isso nós precisamos observar antes de, né, antes de comprar esse produto. Nós precisamos observar tudo isso, né? Porque eles exaltam excessivamente os benefícios do produto. Para isso mesmo, para poder nós comprarmos esse produto. Então a gente precisa ver se realmente esse produto traz esses benefícios, né? Antes de comprar, precisamos observar tudo isso. Se realmente ele traz esses produtos, ou ele não está exagerando, né, excessivamente esses benefícios do produto. Então precisamos ver, observar tudo isso antes de consumir, antes de comprar algum produto, certo? Agora vamos para o incentivo ao consumo. Ao longo dos anos, novos meios de comunicação, como o rádio e a televisão, intensificaram a influência da publicidade sobre o comportamento da população brasileira. Isso contribuiu para o surgimento de novos hábitos, agora baseados em necessidades difundidas pelas propagandas. Então, ao longo dos anos, o rádio e a televisão intensificaram a influência da publicidade sobre o comportamento da população brasileira. Quer dizer, muitas propagandas no rádio e na televisão, né? Eles influenciaram muito sobre o comportamento da população com essas propagandas no rádio e na televisão. Então, muitas pessoas que não tinham o hábito de consumir produtos industrializados, por exemplo, passaram a consumir esses produtos com maior frequência, porque eles viam e ouviam, né, as propagandas no rádio e na televisão sobre esses produtos industrializados. Então, eles passaram a consumir esse produto em maior frequência, né, por causa das propagandas que estavam sendo vinculadas no rádio e na televisão. Além disso, a compra de automóveis e de eletrodomésticos era estimulada, pois esses produtos passaram a ser considerados importantes para se alcançar um novo estilo de vida, apresentado como mais confortável e moderno nos anúncios. Então, as propagandas, né? Eles faziam muitas propagandas de automóveis e de eletrodomésticos. Era muito utilizada, muito estimulada essas propagandas no rádio e na TV. Então, esses produtos passaram a ser considerados importantes para se alcançar um novo estilo de vida. Por causa, né, eles apresentavam essas propagandas no rádio e na televisão, né, sobre esses produtos, sobre automóveis e eletrodomésticos. Então, eram considerados importantes esses produtos para se alcançar um novo estilo de vida. Ele era apresentado como mais confortável e moderno. Nessas propagandas, eles eram apresentados assim, né, como mais confortável e moderno. É isso? Agora vamos ver quem podia consumir os novos produtos. Vamos ver quem podia consumir esses novos produtos. O estilo de vida moderno que passou a ser vinculado na imprensa brasileira não era acessível a todas as pessoas.
Como os novos produtos tinham valores elevados, somente as pessoas com maior renda podiam comprar eletrodomésticos e automóveis, por exemplo. Então, esse estilo de vida moderno passou a ser vinculado na imprensa, né? Passou a ser falado na imprensa, né? No rádio, na televisão, nos jornais, mas só que ela não era acessível a todas as pessoas, né? Esses novos produtos, eles não eram acessíveis a todas as pessoas. Esses novos produtos, eles tinham preços elevados. Então, somente as pessoas com maior renda podiam comprar esses eletrodomésticos e automóveis, por exemplo. Quem não tinha dinheiro, quem tinha pouca renda, até condições de comprar eletrodomésticos e automóveis, né, não tem como. A maioria da população que era de baixa renda não tinha acesso a essas novidades e acabavam não aproveitando as facilidades proporcionadas por essas mercadorias. Então, essa população de baixa renda nem sequer, eles não tinham nem acesso a essas novidades e acabavam não aproveitando as facilidades proporcionadas, né? Aí vocês estão vendo a foto, em meados do século XX, grande parte da população ainda vivia em condições precárias no Brasil. Vocês estão vendo aí a imagem, né, de uma favela na cidade de São Paulo em 1961. Agora, meus amores, vamos falar sobre a propaganda e a política. Como vimos, a ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1985, foi um período de repressão e censura, né? Já falamos sobre isso, já estudamos sobre isso. As pessoas contrárias à ditadura, elas não tinham liberdade de expressão e muito foram perseguidas e torturadas. Então, as pessoas que eram contra a ditadura, ela não tinha liberdade de se expressar, não tinha liberdade de expressão. Por isso, muitas foram perseguidas e torturadas. Utilizando a propaganda para fins políticos, os militares então criaram órgãos especializados que produziam e divulgavam propagandas favoráveis ao governo, para dessa forma valorizar sua imagem, tentando convencer a população de que o país estava progredindo e que tudo estava bem, né? Aí vocês estão vendo ao lado do módulo de vocês estão vendo a imagem de uma propaganda. Descreva a propaganda ao lado. O que é que vocês estão vendo nessa propaganda? Essa propaganda, ela traz uma imagem de uma flor em botão para representar o Brasil no passado, antes do regime militar. E vocês podem observar embaixo que tem uma flor desabrochada. Aí, essa flor está servindo para representar o momento em que o futuro chegou, ou seja, agora durante o regime militar, né? Agora, qual é a mensagem passada pela propaganda em relação ao governo da época? Essa mensagem passada pela propaganda é de que os militares faziam um ótimo governo e que o Brasil estava se modernizando e que tudo estava bem no país. Era essa mensagem passada por essa propaganda, né? É de que os militares faziam um ótimo governo e que o Brasil estava se modernizando e que tudo estava muito bem no país. Era essa a mensagem. Você costuma ver propagandas políticas no meio de comunicação atualmente? Agora mesmo, tem pouco tempo, né, que estávamos com a propaganda política no rádio e na televisão. Não é isso? Então, com certeza vocês já tenham visto, vocês já viram propagandas assim, né? Que trazem o rosto do político, por exemplo, né? E eles exaltando suas propostas e suas realizações, né? Acabamos de ver, tem pouco tempo que tivemos a propaganda política. Então, com certeza vocês já viram essas propagandas, com certeza, né? E na maioria dessas propagandas, eles traziam sempre o rosto do político e eles exaltando suas propostas, falando sobre suas propostas, se eles forem eleitos, o que eles iam fazer, o que eles vão fazer, né? Se eles forem eleitos, com certeza vocês já viram, né? Exaltando suas propostas e também falando sobre suas realizações. Com certeza vocês já viram essas propagandas.
certo? Agora vocês vão fazer as atividades da página 268 e 269. Beijos, até a próxima aula.